Olá, meus queridos! A nossa aula de hoje é sobre a crise no Segundo Reinado. Os últimos anos do Segundo Reinado do Brasil, que vão culminar com a proclamação da República e a nossa despedida do queridinho Dom Pedro II. Vem comigo! Imagine que Dom Pedro estivesse sentado sobre um banquinho de 3 pés. Esses 3 pés são o sustento do imperador. Esses 3 pés são o exército brasileiro, a Igreja Católica e os fazendeiros de café. Aos poucos, Dom Pedro vai perdendo o apoio de cada um desses grupos. Então, nós vamos estudar 3 questões: a questão abolicionista, a questão militar e a questão religiosa. Nós vamos começar com a questão abolicionista. O Brasil passava por problemas muito complicados em relação à escravidão. Depois da Guerra do Paraguai, o próprio exército defendia tanto o regime republicano como a abolição dos negros. Muitos escravos lutaram ao lado deles no campo de batalha, mostraram seu valor, e então os militares voltam da guerra com mentalidade abolicionista. Vários jornais publicavam em defesa da República, e vários intelectuais defendiam a emancipação do negro. Então fervilhavam essas ideias no Brasil. Homens como André Rebouças, Castro Alves, Joaquim Nabuco e tantos outros defendiam abertamente o fim da escravidão. E o Brasil passava por uma situação onde a imigração do italiano ela já estava bastante enraigada. Havia até a intenção dos fazendeiros de São Paulo em substituir a mão de obra do escravo negro pelo imigrante europeu. A primeira família de imigrantes que pisou aqui no Brasil não eram italianos. Você sabia disso? Eram suíços. Era a família do Thomas Davatz. Eles vieram bancados pelo fazendeiro Nicolau de Campos Vergueiro, dono da fazenda Ibicaba. E eles então combinaram um sistema que era chamado de parceria. A família do Davatz tomaria conta de um tanto de pés de café e na colheita eles pagariam parte da dívida da viagem e entregariam metade da produção para o fazendeiro e o restante ficaria com eles. A questão é que quase tudo foi só para pagar dívida. Para piorar a situação, gente, vocês imaginam suíço, colhendo café 2 horas da tarde sem protetor solar? Cara, os caras pegaram insolação. E os fazendeiros tratavam eles como os negros, mandavam dar chibatada, jogavam para morar, dormir na senzala, como se fosse um escravo. Então, diante desses maus tratos, o Thomas Davatz começou a escrever cartas para o governo da Suíça denunciando o Brasil. E o governo da Suíça mandou buscá-los e proibiu os suíços de vir para o Brasil. Vocês podem ver que nós quase não temos imigrantes suíços. Então, os italianos que estavam em guerra lá, por causa da guerra de unificação da Itália, começaram então a vir para o Brasil, porque o governo brasileiro proíbe o sistema de parceria e institui a imigração subvencionada. O governo traz os imigrantes, constrói hospedarias para que eles fiquem ali. O fazendeiro vai até a hospedaria. Então o imigrante não fica devendo a viagem e ali o fazendeiro o contrata. E além de dividir a colheita, eles têm que ter um salário base. Então o sistema de parceria que não deu certo é substituído pelo sistema de colonato. Esse imigrante vai se tornar um colono. Outra coisa é que os primeiros imigrantes recebiam em cupons e não em dinheiro. O fazendeiro se comprometia a vender a colheita dele e daí pagava em cupom. E esse cupom só era aceito na mercearia do fazendeiro. E era mais caro, então ele não tinha liberdade de comprar o que ele quisesse. Isso também foi proibido. Tá? Então deveria ser pago em dinheiro. Isso é o sistema de colonato, que a partir de então passou a dar certo. Acontece que no ano de 1845, os ingleses eles já estavam pressionando o Brasil há muito tempo pelo fim da escravidão.
O objetivo dos ingleses era ampliar o mercado consumidor. Negros não têm salário, trabalhador livre tem, pode comprar coisas. Então, o governo brasileiro ele tinha um sério problema para acabar com a escravidão. Se fosse pensar no Dom Pedro e na Princesa Isabel, eles eram abolicionistas convictos, mas a questão é que o escravo é um bem. E como é que você tira o bem do proprietário sem indenizá-lo? Alguns proprietários de terra e escravos aceitavam o fim da escravidão, mas não aceitavam perder o dinheiro que gastaram na compra desses escravos. E os ingleses, pressionando o tempo todo o governo, decidiram dar uma espécie de checkmate no Brasil e publicaram uma lei na Inglaterra chamada Lei Bill Aberdeen, em 1845, que dizia que os navios ingleses poderiam interceptar navios negreiros no Oceano Atlântico. E eles começaram a patrulhar o Atlântico. Então, vir escravos da África era uma aventura, porque se um navio inglês o interceptasse e visse que era navio negreiro, eles poderiam afundar o navio, prender os traficantes, levar os negros de volta para a África, e os traficantes, alguns eram enforcados em Londres. Então, os traficantes tinham muito medo. Quando eles viam um navio inglês se aproximar, eles jogavam os escravos no mar com bolas de ferro nos pés para que eles afundassem e se livrassem das provas. E era uma lei inglesa para punir o Brasil. Preocupado com essa situação, Dom Pedro conversou com alguns deputados e pensava-se numa abolição lenta e gradual, que não tivesse que libertar os escravos de uma vez, mas que a escravidão fosse acabando aos poucos, até que não restasse mais nenhum escravo vivo. E diante disso, algumas leis começaram a ser discutidas lentamente entre os deputados e senadores. A discussão em torno da escravidão estava pegando fogo, porque na década de 30, quando o Brasil já tinha se comprometido a acabar com a escravidão diante dos ingleses, já havia esse compromisso, o movimento chamado Caifases em São Paulo estava dando fuga coletiva aos escravos na região de Santos. Em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico. Então, aquilo que antes era legal, era lucrativo, passa a ser ilegal. Tá? Então, não chegam mais escravos novos no Brasil. Claro que tinha contrabando, né, gente? Até hoje tem? Tinha. Mas diminuiu sensivelmente o número de novos negros africanos chegando aqui. Isso vai fazer com que o preço do escravo aumente muito, porque agora tem que ter um comércio interprovincial de escravos e não mais comprar peças novas, certo? Algum tempo depois, em 1871, foi aprovada a segunda lei abolicionista, que é a Lei Rio Branco, popularmente conhecida como Lei do Ventre Livre. Todos os escravos nascidos a partir daquela data não seriam mais escravos, seriam livres. O dono tinha duas escolhas. Ou ele ficava com o negro até 21 anos, daí o negro podia ir embora livremente, porque, gente, o bebê nasce livre. Mas a mãe, o que a mãe vai fazer? Ela vai olhar para o bebê e falar assim, ô meu filho, vai ser feliz, vai ganhar o mundo, né? Você é livre, mamãe não é. Não tem como. A outra opção era o menino, o bebê ficar, né, com a mãe até 8 anos de idade, e aí ele podia ir embora. Ele era encaminhado para um orfanato, para um internato, e daí teria que pagar, a família teria que pagar uma indenização de 600 a 800 mil réis para o fazendeiro, tá? Então, a maioria deles acabou ficando na fazenda até 21 anos de idade, o que nem deu para acontecer, porque antes disso já veio a abolição, certo? Então, a lei do ventre livre. Também aconteceu a revolta de jangadeiros no Ceará. Os jangadeiros, eles faziam o seguinte, os navios negreiros paravam no mar, né? E os jangadeiros traziam os negros até o porto. E os jangadeiros se negaram, falaram, nós não vamos mais transportar escravos. Não vamos mais, nós nos negamos. Foi declarada a abolição da escravidão no Ceará. Então, o Ceará foi o primeiro lugar no Brasil onde aconteceu a abolição, mesmo sem ter sido conduzida pelo governo federal.
outra lei, ela é de 1885. É a Lei Saraiva-Cotegipe. Essa é a lei do sexagenário. Cruel, 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 cruel. A média de vida de um negro era 40 anos. A lei do sexagenário libertava os negros com mais de 60. Gente, vocês têm noção da situação física de um negro com 60 anos? Analfabeto, provavelmente separado da família. Agora o dono olha para ele e fala assim: vai cuidar da sua vida, vai ser feliz, vai arrumar uma casa, um trabalho. Que jeito! Essa lei ela foi cruel, porque o negro ainda tinha que ficar trabalhando mais de 3 a 5 anos para pagar a indenização para o dono para ele poder ir embora. Então, com 60, ele era livre, mas não podia ir embora. Só podia ir embora depois de 3 a 5 anos. E isso foi considerado cruel porque, na verdade, livrou os donos de escravos de ficar cuidando de um escravo velho e inútil que não servia mais para a lavoura, certo? Mas, nos números, o número de escravos diminuiu bastante. Então, não chegam mais escravos novos, não nascem mais escravos aqui. E os que estão demorando para morrer, a gente atira da lista de escravos também. Em 1888, Dom Pedro fez uma longa viagem para a Europa. E ele tinha que deixar alguém no lugar. Então, ele deixou com poderes de governo a filha Princesa Isabel. Princesa Isabel não era essa princesa inocente que muitos falam. Ela era uma abolicionista convicta. Seu melhor amigo era um negro, o jornalista André Rebouças. Ela andava com uma camélia branca na roupa, ela ia nos bailes, e a camélia branca é o símbolo da liberdade dos negros. E os deputados, então, aproveitaram aquela situação que o imperador não está e articularam, né? A lei já estava pronta, a lei, o nome da lei não é Lei Áurea, é Lei João Alfredo, que é o deputado que redigiu. A lei é curta, ela cabe num post no Twitter, tá? E a princesa Isabel assinou essa lei. Ela sabia que as consequências seriam difíceis, ela só não imaginava que ia custar o trono do pai. E lógico, o dela, porque ela era herdeira do trono do Brasil. Então o golpe foi muito violento, porque ela foi mexer no bolso dos fazendeiros. A Lei Áurea dizia: declaro liberto todos os escravos do Brasil e revoga-se todas as disposições ao contrário. Ou seja, não tem como recorrer. A abolição estava concretizada. No dia 13 de maio de 1888. A outra questão bastante séria também é a questão religiosa. Foi quando o Papa Pio IX publicou um documento chamado Bula Syllabus. A bula é um documento papal e o Papa estava preocupado com o crescimento da maçonaria na Igreja Católica. Então ele proíbe a Igreja Católica de atender maçons, de batizar filho de maçons, de dar comunhão para maçons. A Igreja Católica, com a bula, rompe com a maçonaria. Aqui no Brasil nós tínhamos 3 problemas. Primeiro, a Constituição previa o regime de padroado e beneplácito. O imperador no padroado controla, nomeia, demite, afasta, paga salário do clero católico. Segundo, beneplácito. A ordem do Papa só vale aqui se tiver o beneplácito do imperador, senão ela não vale. O imperador pode barrar uma lei do Papa. Aqui no Brasil, o Papa está abaixo do imperador. Terceiro problema, talvez o mais sério. Dom Pedro era maçom. Dom Pedro era católico, fervoroso, e era maçom. Ele se sentiu afrontado e falou: cara, aqui não, eu vou usar o meu poder e a bula Syllabus não vai valer aqui. Então ele barrou a bula Syllabus. Rapidamente, um grupo de bispos chamado ultramontanos, adeptos do ultramontanismo. O que é isso? Ultramontano, além das montanhas, além dos Alpes, eles são fiéis a Roma, acima de qualquer coisa. Eles acham que a autoridade do Papa supera qualquer cargo político. Então eles eram contra o beneplácito e padroado. Primeiro se levanta o bispo Dom Antônio de Macedo, que era o bispo de Belém, no Pará. E ele fala: não, da minha igreja eu vou expulsar os padres maçons, eu vou cumprir a ordem do Papa.
E o Dom Pedro não gosta nada dessa atitude. Pouquíssimo tempo depois se levanta Dom Vidal de Maria, também adepto do ultramontanismo. E eles resolvem afastar uma série de bispos e padres que eram coniventes com a maçonaria na Igreja Católica. Dom Pedro, então, fez uma intervenção e condenou os 2 bispos a 4 anos de prisão e trabalho forçado. Isso gerou um clima desagradável para a Igreja Católica. Onde já se viu prender bispos, condenar a trabalho forçado? Dom Pedro recuou, diminuiu a pena, deu anistia e tal, mas a situação ficou complicadíssima. A Igreja Católica praticamente retirou o apoio incontestável que anteriormente dava ao imperador. E a última das questões é a questão militar. A questão militar ela já começa com o fim da Guerra do Paraguai. Porque na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ele adquiriu prestígio e não teve o reconhecimento que esperava do imperador. Então, os militares aqui no Brasil começaram a divulgar fortemente ideias republicanas, ideias abolicionistas e usar os jornais como O País, O Repúblico, né, que eram jornais que criticavam Dom Pedro. Dom Pedro estava sendo bastante criticado por conta da idade, nas audiências públicas, o imperador, dormia. A pessoa falando com ele, dormia, né? Então as pessoas estavam questionando se ele ainda estava apto de estar à frente dos trabalhos no Brasil, né? Sem contar a sucessão. Uma mulher é sucessora. A mentalidade machista não gostava disso, essa possibilidade. E o marido dela? O homem, no caso. Nossa! Pelo menos a princesa Isabel era considerada, era mulher, né, mas era considerada competente, uma pessoa centrada. O Conde D, odiado pelo povo e pelas autoridades. Então o problema da sucessão era seríssimo. E aí, os militares, eles começaram a usar os jornais para criticar o governo. E o coronel Cunha Matos, ele escreveu alguns artigos elogiando a revolta dos jangadeiros no Ceará. E isso pegou muito mal. Ele está incitando desobediência às leis federais. Né? Então, assim como os padres lá, os bispos Dom Macedo e Dom Vital foram acusados de desobediência civil, e o Dom Pedro começou a pressionar para que os militares não escrevessem mais na imprensa. Nesse período foi fundado no Brasil um clube militar. E tinha como presidente do clube militar o Marechal Deodoro da Fonseca. E o clube militar, obviamente, reunia militares para discutir, né, melhores condições de trabalho, de reconhecimento, de organização, e fervilhava os ideais republicanos e abolicionistas ali. E tempos depois, o tenente-coronel Sena Madureira também escreve um artigo no jornal criticando a postura do imperador. Isso pegou muito mal, o imperador cobrou a questão dos militares não estarem escrevendo na imprensa, acabou gerando uma ordem de prisão para o tenente-coronel Sena Madureira, e o clima ficou ruim. Os militares conversaram sobre uma possível ação no mês de novembro para pressionar o imperador. E a coisa toda fica muito séria quando é nomeado para o presidente do Conselho de Ministros o Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto era um homem intransigente, arrogante, ninguém segurava a língua dele, sabe? Se ele precisasse falar palavrão, ele falava. Um homem difícil de lidar. E os militares não gostaram nada disso, da nomeação do Ouro Preto. E o Ouro Preto já começou, Dom Pedro, deixa que eu calo a boca desses militares. E ele começou a tentar desarticular o exército,
fazendo o seguinte, pegando líderes influentes e mandando para províncias bem longe, separando os blocos do exército, dispersando as tropas. Caiu muito mal para o exército. E ele começou a investir, valorizar e armar a Guarda Nacional, que era para dar mais força para a guarda e tirar a força do exército. Os militares reagiram e marcaram para a noite do dia 20 de novembro uma ação contra o Ouro Preto. Só que, sabendo que o Ouro Preto ia tomar atitudes mais drásticas em relação ao exército, mais ainda do que as que ele já tinha tomado, na noite de 14 de novembro de 1889, eles então tiraram o Marechal Deodoro da cama. Ele não estava bem, ele estava doente, ele precisou vestir a farda por cima do pijama, ele não conseguia subir no cavalo, ele tinha febre. Ele falou, cara, o que nós vamos fazer? Ele falou, nós vamos dar uma pressão no Ouro Preto. Eles foram lá para depor o ministro Ouro Preto. Onde estava Dom Pedro? Em Petrópolis, que ele sempre estava lá. Ele gostava mais do ar friozinho da serra. Ele estava em Petrópolis. E os militares entram, há um bate-boca muito grande entre eles e o Ouro Preto, e eles dão voz de prisão ao Ouro Preto, e o ministro Visconde Ouro Preto é deposto, ele é tirado do cargo. Dom Pedro é avisado, ele rapidamente, com essa carruagem, ele sobe a serra, ele volta ao Rio de Janeiro, e ele tenta entender o que estava acontecendo, mas ele fica tranquilo, ele passa o dia lendo revistas científicas, ele acha que não vai acontecer nada. Só que o Marechal Deodoro da Fonseca tinha voltado para casa de cama, ele estava em repouso. Os vereadores do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eles decidem então proclamar a República. E no dia 15 de novembro de 1889 é proclamada a República no Brasil. O Dom Pedro é pego assim, então, totalmente de surpresa. Ele recebe uma carta de que ele teria 48 horas para deixar o Brasil. O medo dos republicanos era que isso caísse na boca do povo e o povo se levantasse em defesa do imperador. Nesse momento seria um pouco difícil isso acontecer, mas havia o risco. Dom Pedro ainda era o queridinho do povo. E nem mesmo o Marechal Deodoro da Fonseca acreditava naquilo, porque ele falava que ele preferia ver o amigo dele morto do que deposto. E esperava-se a morte do Dom Pedro, naturalmente, porque ele já era de idade avançada. Mas não foi assim que aconteceu. Ele, antes que dessas 48 horas, o grupo veio, pegou as coisas, poucas coisas, colocaram eles numa carruagem, levaram para o navio. Eles não puderam levar muitas coisas, praticamente tudo ficou. E houve o compromisso de que uma pensão seria paga a eles até a morte, o que também não foi feito. Então Dom Pedro morreu na Europa num abandono. Já havia sido proclamada a República em Portugal, então ele não tinha mais direito ele não era mais herdeiro do trono português. Então Dom Pedro morreu em completo desalento. As propriedades que ele tinha aqui no Brasil, que foram compradas com dinheiro da família, a maioria está em Petrópolis, né? Hoje ainda os descendentes da família real recebem uma parte do IPTU de Petrópolis por conta das construções que foram feitas com o dinheiro privado, né, do Dom Pedro. E a influência positivista aqui muito grande, eles começaram a destruir, saquear tudo que lembrava a monarquia. Infelizmente, muita coisa desapareceu, muitos objetos. Eles falavam que o que restou da monarquia tinha que ser tirado da história do Brasil, né? Então, algumas pessoas, ainda bem, guardaram algumas coisas que depois foram retomadas, né, para os museus, organizadas pelo IFAM. Mas, na época, o que se queria era riscar toda a memória da monarquia. Inclusive, uma nova bandeira seria feita, um hino seria escrito e uma nova Constituição. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.